Boa noite a todos. Então, agora, oficialmente, pedi autorização prévia para podermos gravar. E é importante que haja essa solidariedade, essa permissão, porque aí fica gravado no YouTube, né? Nosso canal lá é público acesso, não só para os alunos, mas toda a sociedade. E muito importante, porque alguns dos colegas não podem acessar a live agora, junto conosco, né? Mas vão poder acessar depois. Lembrando que o Wi-Fi institucional da FEAC, unidade 3, pelo menos, né, o bloco novo, está pronto. Então, quando as aulas retornarem, o aluno vai ter toda a condição de baixar todas essas aulas e assistir, né? Muito bem. Nessa aula de hoje, como já havia sido previsto na aula anterior, é resolução de exercício. Isso vai ajudar muito, trazer maturidade, a você treinar. Ainda não são questões parecidas com as da prova, mas diferentemente de questões da aula passada, que eram questões de livro, essas já são questões que lidam com a vida real do Brasil. Dados ainda defasados, na prova os dados são super atualizados, mas já dá para a gente ter noção de ordem de grandeza de números para o Brasil. E uma situação verídica, quando eu dava aula na Vale, né? Vale do Rio Doce, atual Vale, tanto em Carajás como em São Luís, um curso corporativo bem curto, da Fundação Getúlio Vargas, e lá eu percebi que o sindicato lá, um braço do sindicato, dos funcionários da Vale, eles tinham uma espécie de um clube de investimento, e basicamente eles aplicavam em Vale e Petrobras, né? Duas empresas que haviam sido estatais e tem um comportamento misto, meio público, meio privado. A Vale bem mais de mercado e privada do que a Petrobras, que ainda tem um braço mais forte do governo, e que na década passada eram vedetes do mercado, assim, não tinha muito o que errar. Aplicar nas duas era uma receita simples de sucesso. E eu resolvi explorar isso numa questão. É justamente isso aí que está na nossa questão 6. Vou começar agora a partilhar, portanto, a minha tela com vocês. Lembrando que vocês já têm esse material, né? Muito bem. Eu peço que vocês olhem aí e me confirmem se estão conseguindo enxergar aqui a minha tela partilhada. Tudo ok. Maravilha. Tudo ok, professor. Já sei. Questão 6, os dados estão na mão. Já estou os solutions aqui, já até comecei mostrando aqui a solução. Mãos à obra, meus queridos. Tá? Vou me ausentar aqui por 30 segundos e peço que vocês comecem a trabalhar no item A da questão 6. Em 30 segundos eu já volto e já começo a tirar dúvidas. Tá bom? Muito bem. Já estou aqui de volta e deixa eu não ler exatamente a questão, mas trabalhar com vocês os primitivos, né? Saber em que mundo a gente está. Importante reconhecer isso. A questão nos dá
que um fundo de ações, né, composto por sindicalistas, da Vale, gostava muito da Vale e da Petrobras, né, na realidade. Gostava muito de investir nessas duas ações. E aí a gente pegou uma amostra temporal mensal de novembro de 2004 a outubro de 2006. Isso aí já era comecinho de 2007, eu estava dando aula lá. E para essa amostra, que nem é o padrão ouro, né? O padrão ouro é uma série diária, um ano, né? Mas a gente tinha o quê? Uma média para Vale de 2,48, um desvio padrão de 8,61, para a Petrobras, ganho de 2,93 e desvio de 9,15. Correlação entre elas, 0,6447. Aqui uma primeira observação, né? Duas empresas grandes players do mercado, estão sempre ali no top 5 em termos de valor de mercado. Uma primeira crítica a essa carteira é que ela, quando você só bota blue chips na tua carteira, tu precisa ficar muito atento a um aspecto dinâmico do rebalanceamento, porque elas reagem muito rapidamente a qualquer notícia no mundo, diferentemente de quando você tem um small cap que vai reagir minutos, talvez horas, a uma notícia muito ruim, para tu evitar uma perda, por assim dizer, tá? Então, duas blue chips, uma carteira que, se acontecer uma coisa ruim, antes de você ligar o teu home broker, a carteira já pode ter sofrido uma queda forte. Claro que são segmentos diferentes, mas mais antigamente, né, hoje menos, no caso da Vale, tem interferências do governo federal, é um driver, um risk driver comum, e uma correlação alta, positiva. A diversificação fica comprometida. Mas são observações apenas aqui, né, um pouco de cultura financeira. Então, temos dois ativos arriscados. Aí a dúvida é, Paulo, eu estou no mundo 2 ou no mundo 3? No mundo 3, que a gente viu nos slides. Por quê? Porque tem uma taxa livre de risco, e aqui, na época, a gente colocou como sendo a Selic, não é? A Selic foi dada com 11,25% ao ano, tá? Esses eram os dados verdadeiros daquela época. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uniformizar os dados, tá? Porque os dados das duas ações estão mensais e da Selic anual. Paulo, como é que eu mensalizo uma Selic? Você vai assumir, é uma premissa, tá? Eu acho das melhores, das menos ruins. Você vai assumir uma estrutura a termo da taxa de juros, supondo que há uma capitalização constante, juros compostos. Então, se você trouxer 11,25 ao ano, ao mês, via juros compostos, quanto é que vai dar? Alguém sabe fazer essa continha aí para o papai, para a turma? Ao mês, professor, a poupa do risk free, né, professor? Isso. É o 0,8924%. É isso. Paulo, como é que eu chego nesse número? Fácil. Você vai pegar 1 mais 11,25%, ou seja, 1,1125, né, que 11,25% é 0,1125. Então, você vai pegar esse 1,1125 e elevar, fecha parênteses e tal, e elevar, tá, a 1 dividido por 12, né? E aí você vai achar o retorno bruto mensal, né? E depois você vai precisar subtrair o 1 para achar o retorno líquido mensal, tá? Juros compostos simples, juros compostos. O composto é simples. É uma técnica simples de juros compostos, né? E aí você treina agora ou em casa e vai achar 0,8924% ao mês. Queridos, vocês têm tudo que vocês precisam agora para o item A. Não vou atrapalhar mais, não. Vamos à obra.
Primeira carteira, carteira de variância mínima. Carteira de variância mínima não vai dar um golpe aqui e dizer 100% no risk-free. Não. Por quê? Eu quero as proporções investidas nos ativos arriscados, no caso de uma carteira de variância mínima. Então, eu quero o pontinho da hipérbole, eu quero o bico da hipérbole. Diga. 58,54% na Vale e o restante na Petrobras, professor? Boa! Vamos lá ver aqui. Como é que eu coloquei no gabarito, né? Porque não basta só a resposta se você não sabe chegar na resposta, né? Paulo, pelo amor de Deus, que fórmula é essa? Essa é a fórmula que diz o quanto você tem que colocar no ativo V. Aqui é uma fórmula, supondo que tem dois ativos, o V e o P. O V de Vale, o P de Petrobras. Aqui, deixando claro que é a fórmula de variância mínima, não é um alfa que vem do processo de otimização de felicidade do investidor a Markowitz, nem índice de Sharpe. É o alfa associado a Vale para minimizar a variância, tendo Vale e Petrobras. Duas ações só. Mundo 2, na veia. Por enquanto, tipo mundo 2. Ah, muito bem. E aqui é a fórmulazinha. Variância de um, desvio da outra, correlação. Tudo que você precisa está aí. Deixando muito claro, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Aqui você pode botar o número do jeito que ele aparece. Não precisa se preocupar na forma centesimal. Então, vamos lá. A Vale tem um desvio de 8,61. Você pode pegar esse 8,61 e colocar aqui onde for sigma V, sigma da Vale, você coloca 8,61. Não precisa colocar 0,0861. Se fizer isso, faça para todos os sigmas que aparecerem. Você vai estar multiplicando o numerador e denominador por 100 ao quadrado. Vai cortar em cima e embaixo, não vai alterar o resultado. A correlação, pelo amor de Deus, hein? Tu nunca me mexe na correlação, hein, querido? Correlação é um número real entre menos 1 e mais 1. That's it. Não pode mexer. Não olha para essa correlação e, em vez de botar 0,64, bota 64, que aí realmente complicou. Aí desandou tudo. Tá bom? E o número que você vai achar em qualquer fórmula de alfa, oriundo de uma condição de primeira ordem, vai ser sempre um número na sua forma centesimal. Paulo, achei 0,58. O que é isso? É 0,58%? Não. É 58%. Tá bom? Um colega achou, eu queria saber se mais alguém achou parecido ou alguém achou diferente. Lembrando que eu só estou no áudio, tá? Não estou vendo o chat. Oi. Bateu? Bateu, encontrei o mesmo resultado. Massa. Um rapaz e uma moça acharam... aqui também, professor. Maravilha. Maravilha. Paulo, seja minimizando variância, maximizando Sharpe, maximizando felicidade, toda a vida, né, macho? Que eu acho um alfa desse, lá vou eu ter que substituir na equação de ganho esperado de portfólio e de desvio padrão de portfólio, né? É sim, filho. Vá se acostumando. Não tem jeito. Tá? Aí é isso que eu peço no item B. Tá? Rapaz, me diz aí o desvio e o ganho esperado dessa carteira que tu montou. E aqui estão as formulazinhas. Tá? Paulo, aqui um probleminha de notação, né? É verdade, gente. Eu fiz esse gabarito há uns 15 anos e eu era muito ruim naquela época, muito relapso, né? Mas aqui é só para dizer que, assim, aqui eu tenho dois ativos. O ativo D e o E. É mais nesse sentido.
Então, o peso num dos ativos vezes a média dele, mais o peso no outro vezes a média do outro. E o mesmo vale aqui para essa equação de variância. Lembrando que na prova, todos esses problemas de notação não existem mais, tá? Porque posso pegar uma prova qualquer aqui. Eu tenho 15 anos de prova, né? Mas isso aqui não deu. Na prova, não se preocupem. Coluninha aí que o papai está escrevendo. Muito bem. Ó, na prova, a anotação está muito bem revisada, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto. Pronto. Então, aqui, ó, a anotação tentando, né, da melhor forma possível, evitar confusões. Tá certo? E aqui as fórmulas de média e de variância, tá? Muito bem. Mas vamos voltar lá. Alguém conseguiu achar média e desvio de 2,67 e 8,02, respectivamente, para essa carteira de variância mínima? O retorno consegui encontrar, mas o meu desvio deu diferente. Acho que eu errei alguma coisinha. Super. Bateu, professor. Joia, joia. Eu acho que os resultados que eu estou colocando aqui estão certos, né? Assim, porque esse material, de fato, tem quase 15 anos, né? Então, assim, ele já passou por várias turmas. Mais de 500 alunos, com certeza, já viram isso aí. Então, eu acredito nesses números. Agora, minha querida, é super comum, tá? Super comum. Por isso que é importante você me ajudar na correção da prova. Coloca a fórmula da variância. Lembrando que aqui eu coloquei a fórmula da variância, tem que tirar a raiz, né, para achar o desvio. E aí substitui os valores. Sabe? Quase como se você não tivesse uma máquina para resolver, você monta toda a questão no papel. Porque se você me achar um desvio errado, mas eu entender que você montou tudo certo e pode ter apertado um número errado na máquina, cara, a punição é mínima, você vai perder 1/10 por isso. Mas se você não monta, não diz qual foi a fórmula que tu usou, não substituiu os valores no papel e me traz um desvio sem pé nem cabeça, aí complica, aí não vale nada, porque qualquer número real positivo podia estar aí, né? Importante noção de ordem de grandeza. Olha esse peso aqui, ó. Quase 60% na Vale, um pouquinho mais de 40% na Petrobras. Quase no meio do caminho. Então vamos lá. Rapaz, a média não pode ser um valor muito diferente do valor médio entre 2,48 e 2,93. E deve estar mais perto da média da Vale. É uma combinação da média da Vale com a média da Petrobras. Cara, tem que ser um valor aí na casa de 2,6, porque a Vale está dando 2,48 e a Petro 2,93. Eu chutaria alguma coisa entre 2,6 a 2,7 de ganho esperado, e é isso que a gente acha. O desvio padrão, a única coisa que eu posso dizer é vai ser menor do que o desvio padrão da menos arriscada das duas, que é a Vale. A Vale tem um desvio de 8,6, a Petro 9,15, correlação delas é alta,
a gente vai conseguir baixar esse desvio da casa de 8,6, mas não tem milagre. Por quê? Se tu acha um desvio acima de 8,6 ou um desvio de 1%, na mesma hora você tem que ter o bom senso. Rapaz, está errado. O Paulo me ensinou que eu preciso ter maturidade de ordem de grandeza. Ajuda a levantar um flag, uma bandeira de que o meu resultado não está legal. Tá? Então, é importante ter noção de ordem de grandeza. Minha querida, você conseguiu descobrir o erro? Ou mais algum colega, mais alguma aluna? Consegui, eu só esqueci de tirar a raiz quadrada. Oba! Isso aí já aconteceu comigo pelo menos umas 40 vezes. Super comum, né? Mas aprendam a fazer prova não só de papai, tá? Qualquer outra prova, escreva todo o seu raciocínio. Isso vai ser sempre muito útil na sua vida, tá? Agora, a brincadeira é outra. A gente quer as proporções das duas ações, vale Petri, Jesus, maximizando o índice de Sharpe. Ou seja, a gente quer a carteira arriscada ótima. A gente quer aquela carteira que está na hipérbole e que, se eu ligar esta carteira ao risk-free, essa carteira, essa LAC que une esta carteira ao risk-free, é a LAC mais inclinada possível, é a LAC que vai tangenciar a hipérbole. Mãos à obra. Posso até dar a formulazinha, já a resposta não tem problema nenhum. Olha como a fórmula é grande, né? Eu sei, gente. E como dá trabalho, né? Eu sei também, gente, não vou mentir, né? Alguns aprendizados, assim, esse termo aqui, por exemplo, média da Vale menos risk-free vezes variância da Petri, ele tanto aparece no numerador como no denominador. Então, na hora que você calcula isso aqui, se você está armazenando no papel, não precisa calcular de novo. O valor que tu colocar aqui, tu já coloca aqui embaixo também, tá? Esse catatal aqui, que é a covariância entre eles, né? Que é o produto dos desvios com a correlação, aqui ele aparece aqui também embaixo. Pequenas dicas, assim, também nada demais, mas enfim, pode fazer ganhar tempo. Aqui tanto faz, tá? Você pode colocar os números como eles aparecem. Não precisa se preocupar na ordem, na forma centesimal, tá? Então, você pode botar 8,61, 2,93, do jeito que aparece lá. Esquece o percentual e põe o valor cheio. Vai te ajudar a ganhar tempo. E tira a chance de tu errar também.
E aí, meus queridos? Deu certo, professor. É isso mesmo. Ótimo, ótimo. Imagina o trabalho que dá, o tempo que a gente perde, tá? Mas uma forma da gente se tornar mais ágil para a nossa prova, né? A priori prevista para o final de maio apenas, daqui a um mês aproximadamente, talvez um pouco menos. A melhor forma é praticando muito, tá? Mas alguém conseguiu uma resposta parecida ou alguém achou algo diferente? Quer comentar? Deu certo. Que coisa boa. Estou muito feliz aí com, com esse feedback. Paulo, então vou botar só perto de 30% na Vale e 70% na Petrobras, né? Isso, né? Substituindo esse novo peso agora, de novo, na fórmula de média e de desvio padrão de um portfólio composto por duas ações. Queria checar se a gente obtém aí essa média e esse desvio. O meu bateu, professor. Muito bem. Agora eu vou pedir o seguinte para vocês. Isso é. Também bateu. Oi. Bateu? O meu resultado bateu também. Coisa boa. Vamos lá. Agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte, tá? E aí até vou possibilitar quem quiser partilhar com os colegas, mostrando no vídeo, tá? Quem quiser habilitar a sua câmera para isso. Muito bem. Eu queria que vocês desenhassem no eixo horizontal, claro, risco, não é? Para esse caso, eu acho que se você plotar aí de 0 a 10%, 0, 1, 2, 3, né, até 10, resolve, tá? E para efeito do eixo vertical, se você colocar aí até 3%, talvez um pouco mais, vai, bota até 4%, tá? Então, no eixo horizontal, de 0 até 10, né? Aí você usou uma reguinha bonitinha, tá? E no eixo vertical, de 0 até 4. Plota onde é que está a Petrobras, plota onde está a Vale, plota onde está a carteira do bico da hipérbole, que é a carteira de variância mínima, cuja média e o desvio você achou no item B, plota onde é que está esse portfólio que tem o maior índice de Sharpe e plota também a poupança. Você vai ter o suficiente para desenhar a hipérbole, porque você vai ter 4 pontos na hipérbole, as duas ações, variância mínima e índice de Sharpe máximo. Você vai ter 4 pontos para desenhar a hipérbole e desenhar a reta, unindo a Selic até essa carteira que maximiza índice de Sharpe, também é muito tranquilo. Brinquem com isso. Eu vou dar aí agora uns 3 minutinhos para vocês fazerem, tá? Para vocês praticarem, porque na prova isso aí também vai ser importante, tá? A gente vai ter isso aí também. Já fica a dica, né? Levem régua para a prova, tá?
Enquanto vocês praticam aí, eu vou olhando aqui uma planilha que pode nos ser útil. Deixa eu ver se eu consigo aqui gerar esse gráfico rapidinho para a gente poder comparar com as respostas de vocês aí.
Só um instantinho, vocês estão fazendo aí o gráfico? Já. Eu terminei, professor. Bom, fazendo no Excel aqui um pouco em cima da hora. Mas dá para ter uma noção. Você vê, né? Eu sugeri de 0 a 10. Quando você coloca só de 0 a 10 no eixo horizontal, tua fronteira fica muito no cantinho, né? A tua hipérbole, melhor dizendo, não fica tão legal, né? Mas o que é que a gente consegue aprender um pouco aqui, né? A Petri, né? Tá bem aqui assim. Ela tem um ganho maior e um risco maior. Vale aqui. Carteira de variância mínima está bem aqui no bico da hipérbole, né? Carteira que maximiza índice de Sharpe. Está aqui a Selic, né? Na ponta. Pronto. Esse tipo de arcabouço, esse tipo de desenho vai ser sempre muito útil, tá? Sempre muito útil. E tem uma das questões de uma lista mais ampla, que eu não sei se é a próxima, a sétima, ou uma questão que eu não trouxe nessa pequena lista, que eu já vi muito aluno ficar desesperado, porque achava um resultado estranho. E quando você fazia o gráfico, a solução ficava clara. Toda a confusão do teu resultado algébrico se desfazia. Então, assim, eu vou recorrer sempre ao expediente de um gráfico bem feito, tá? Vai ser sempre muito importante. Muito bem. Não preciso nem fechar aqui. Vamos continuando, então, nossa questão, que é o seguinte. Bom, agora, na primeira parte, você atuou como se você fosse um gestor daquele fundo, um responsável técnico, montando carteiras a partir do que os teus clientes queriam, que era investir em Vale e Petri. Agora, vamos fingir que você é um cliente do fundo, não é? E você quer ser feliz. Como investidor, você quer ser feliz porque alguém já fez a parte técnica, alguém já maximizou o índice de Sharpe para ti, que é isso que os fundos de investimento e ações fazem, de um jeito ou de outro, não é? E aí o sindicato te propõe 4 possibilidades. Um perfil que eles chamam de menos agressivo, outro agressivo, mais agressivo, até um quarto muito agressivo. O marketing aqui passou longe, né? A palavra agressivo não é a mais apropriada, certamente. Mas para cada um desses perfis, a composição. 67% na carteira arriscada ótima, que é o que tu acabou de achar no item B, 33% no ativo livre de risco, e assim sucessivamente, tá? Muito bem. Aí aqui, assuma a sua aversão ao risco, ok? Eu coloquei aqui as respostas para todas as 4 possibilidades de aversão ao risco, né? Eu não sei qual é o seu tipo. Mas aqui estava claro, para tal, assuma que sua aversão ao risco poderá assumir somente valores naturais entre 1 e 4. Escolhe tua aversão e aí acha qual é o alfa ótimo. Alfa ótimo acho que não entrou aqui no Solutions essa fórmula, né?
mas eu posso te mostrar que, pronto, quando você quer ser feliz otimizando felicidade de Markowitz, né? A fórmula é essa bem aqui, ó. Média do portfólio arriscado menos o risk-free, dividido pela tua versão, vezes a variância de mercado, né? Variância desse portfólio arriscado ótimo. Paulo, que portfólio arriscado ótimo é esse? O do item D, que você acabou de achar, tá? E aí eu quero que você faça isso para a sua versão. Porque uma vez que você acha o alfa ótimo, você consegue identificar qual dessas 4 opções te faria mais feliz. Vou dar aqui, por exemplo, o caso do cara mais conservador, que tem A igual a 4. Na hora que você substituir A igual a 4 naquela função lá do Markowitz, lembrando que naquela você tem que entrar com valor centesimal. Cuidado com isso. Ou, se quiser entrar com valor cheio, você precisa dividir tua versão por 100, tá? Ou a variância por 100, enfim. Você vai achar um alfa ótimo de 69%. Você deveria, para ser feliz, se você fosse muito conservador, colocar 69% na carteira arriscada ótima, fruto da maior inclinação, e aproximadamente 31% na Selic. Só que o fundo não te permite essa combinação, 69-31, mas ele permite algo bem próximo, 67-33. Então, você vai lá e você opta por essa composição 1, tá? Quando você vai para uma PGBL, por exemplo, você tem a opção de colocar 100% título público, 25% Ibovespa, aproximadamente Ibovespa, né? 75% título público, e o mais arrojado que eles te permitem é meio a meio. 50% nesse fundo de investimento em ações dele, que praticamente é Ibovespa, 50% em título público de curto prazo, médio prazo, enfim, eles têm uma cesta lá de títulos. Então, assim, indexada pela Selic, basicamente. Então, assim, quando eu olho para esse tipo de alternativa, eu fui no mais arrojado, 50-50. Eu até gostaria de ser um pouco mais no Ibovespa e menos no título público. Mas é o máximo que, no caso do Bradesco, o PGBL que eu tenho lá, é o máximo que ele me permite, por exemplo. É uma combinação 50-50. Tá? Queria que vocês olhassem, vissem as respostas de alguns de vocês, dependendo da versão ao risco, se elas batem com essas que estão aqui. A minha bateu, professor. Foi Um A igual a 2, né? Você gostaria de botar aí quase 140% nesse portfólio que o fundo construiu, né? Que o sindicato construiu, né? E ficar vendido em poupança, né? Em 38%. Só que eles não permitem, né? Aí você vai para esse produto aqui, né? É o máximo que dá para fazer. Isso aqui é vida real na veia. Os dados são antigos, eu sei. Oi. Professor, como é que eu faria essa operação na vida real? Porque isso aqui, como o senhor falou, são dados reais. Como é que eu faria essa operação de menos 25 no ativo livre de risco, junto com o banco? Ele me dá essa opção? O fundo me dá essa opção? Como é que isso acontece? Tá, bem colocado. Vamos lá. Quando eu falo que a vida real aqui, é porque os dados são reais, não é o padrão ouro. Na prova, você vai ver que é padrão ouro, série diária de 1 ano e tal, muito bem. Mas os dados são verídicos, mesmo a estatística descritiva não sendo extraída da forma mais adequada. E a intuição de que é muito comum o gerente, em algumas modalidades, te oferecer uma composição de fundos. Se for em previdência complementar privada, é isso na veia, tá?
Então, nesse sentido, é mundo real. Mas eu confesso que dos bancos com os quais eu já operei, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tá? Nunca me foi permitido nada além de 50-50. Ah, Paulo, mas se você fosse Prime, se você fosse cliente de um outro banco, talvez ele te propusesse 75 no arriscado, 25 no título público. Talvez. Mas aí, respondendo a sua pergunta, querido, eu nunca vi ninguém oferecer essa modalidade 4, que é você ficar alavancado numa carteira arriscada ótima e vendido no ativo livre de risco. Em resumo, o banco te emprestar a uma taxa livre de risco, quem consegue tomar emprestado no curto prazo, né, 1 ano, pagando aí, sei lá, 3%, 4%, quanto está a Selic, né, nos dias atuais, é o governo federal, tá? É outro nível, né, de risco, né, risco soberano só, de default. E banco nenhum vai te emprestar 3% em condições normais. Nem crédito para pessoa física com recurso direcionado para fins imobiliários, que é o que tem menor inadimplência e menor risco, dá isso. Dá na ordem de 9%, talvez, dependendo do teu perfil, 9% ao ano de juros. Então, nos dias atuais, você conseguir que alguém te empreste para tu poder se alavancar no investimento, né, num cenário turbulento como o atual, ninguém vai te prestar 3%, 4%. Banco nenhum vai fazer isso. Então, essa opção 4, ela é irreal, né, no contexto prático, tá? Vamos supor assim, que eu tenho uma diversificação. Eu tenho carteira, eu tenho dinheiro na poupança, dinheiro para investimentos, dinheiro em títulos e tal. E aí eu designei uma parte desse dinheiro para investimentos. E eu fiz as contas, e deu isso aí, deu o tipo 4. Eu poderia pegar dinheiro da poupança como se fosse emprestado para alavancar e depois pagar o empréstimo a mim mesmo e maximizar os lucros? Tá, vamos lá. Tomar emprestado a uma taxa de poupança, que hoje daria perto de 4% ao ano, talvez um pouco mais, enfim, acho que menos, né? Instituição financeira nenhuma, acredito eu, tá? Estou generalizando, que é sempre muito perigoso. Eu acredito que nenhuma instituição financeira faria. Eu desconheço se existe este mecanismo, tá? Pode ser que ele exista, eu apenas não conheço. Acho pouco provável, né? Porque quando eu comparo com outras modalidades de crédito para a pessoa física, eu trabalho muito com dados de crédito para a pessoa física, eu tenho alguns papers sobre isso, e os dados estão lá no Banco Central disponível, por perfil de risco, por estado, por modalidade de crédito. Crédito consignado não baixa de 1% ao mês. Os juros, com inadimplência lá embaixo e risco baixíssimo. Crédito com recurso direcionado, financiamento imobiliário, 8%, 9% ao ano. Fico me perguntando por que alguém vai te emprestar a 3%, 4% ao ano, e olhe lá, para você se alavancar e investir, o que é algo que traz muito risco e pode te dificultar pagar de volta. Porque note que os juros, a composição de um juros de uma operação de crédito, de empréstimo, é complexo, vai desde o spread, que é onde estão custos do banco, e sem ser custo de funding, né, custo de captação, custos do próprio banco e o próprio lucro dele. Vai no spread, né, que é a diferença de quanto ele capta para o quanto ele te empresta.
E outra coisa que pode fazer esses juros crescer é ele estar captando muito alto no mercado para te emprestar, né? Mas, enfim, eu não consigo entender qual o mecanismo está por trás. Logo, ouso inferir ser quase impossível, muito pouco provável, no mínimo estranho, porque que uma instituição financeira, uma corretora, seja lá o que for, iria te emprestar cobrando aí Selic ou poupança, que está na ordem de 3%, 4% ao ano. Principalmente para tu investir, porque um dos componentes do spread é o risco da operação. A operação que tem um risco muito baixo, que o cara tem quase certeza que ele vai receber de volta, né, a instituição financeira, ele pode captar 2% e te cobrar 4%. Esses 2% adicionais é um ganho não tão grande ao ano, mas como é quase certo, está valendo. Se ele imputa um risco muito alto, aquela operação de crédito, aquilo vai impactar no spread, claro, e vai deixar o juro final para o consumidor, que é você, bem mais alto. Então, tu tomar dinheiro para investir no atual cenário e o banco te emprestar 3%, 4% irreal, a não ser que você consiga, claro, se alavancar à custa de um financiamento informal com um familiar, um amigo. Isso aí também é vida real, claro, mas aí não envolve a instituição financeira, né? Maravilha? Mais algum colega conseguiu achar o mesmo resultado aqui que a gente? Para outra versão, que não seja 2? Encontrei para a versão 3, o mesmo resultado. Joia, querida. Fico feliz demais, tá? Bem, essa é uma questão que no item F pediria para a gente fazer o desenho que eu já mostrei para vocês, né? As curvas de indiferença tocariam aqui em distintos locais aqui dessa LAC bastante inclinada, não é? E com isso você teria resolvido uma questão que a gente demorou aqui aproximadamente 1 hora, né? É bom saber que, assim, óbvio, há colegas mais rápidos do que outros. E na hora da prova tem um componente emocional que pode fazer com que o teu rendimento não seja igual, que fique um pouco mais lento, não é? Mas é bom a gente ir trabalhando essa questão de treinar bastante, ficar mais ágil, para adquirir mais confiança, porque a prova precisa ser feita em 1h40, tá? Falando em prova, deixa eu antecipar os nossos passos futuros, dado que hoje nossa missão era fazer a questão 6. Como tarefa de casa, eu queria que vocês treinassem a questão 7, a questão 5 também, tá? Questão 5, questão 7. Agora mesmo, eu já vou disponibilizar para vocês o Solutions, tá? Esse gabarito que a gente estava olhando para ele. Então, assim, você pode praticar a questão 5 e 7 em casa. Tendo dúvidas, olha para o Solutions, conversa com os colegas, conversa com o papai. O papai está sempre à disposição. E na segunda-feira vai depender se estaremos de volta presencialmente ou não. Até onde eu saiba, não houve uma decisão, nem está agendada uma reunião para este fim. Eu não sei como é que vai ser o encaminhamento para a decisão do provimento, que é uma decisão que pode partir, né, do consune, como pode partir da reitoria. Então, assim, dado que a gente não sabe como é que vai ser dia 4 de maio, deixa eu, então, partilhar com vocês os 2 cenários.
Se estivermos de volta presencialmente, tanto dia 4 como dia 6, serão 2 aulas de revisão. De fórmula, de exercício, super bacana para a gente ir fechando dúvidas, tanto para quem pôde estar conosco em todas essas 12 aulas virtuais, como para quem faltou uma ou outra, ou ainda não teve tempo de assistir todas, não é? Muito bem. No cenário, que eu até acho que talvez seja o mais provável, que ainda não estejamos juntos, o que faremos na semana que vem é, na segunda-feira, é uma aula um pouco teórica e um pouco empírica sobre fronteira média variância. A gente vai expandir o mundo 3 para o mundo real, com X ações, 7 ações, 20 ações, 30 ações, tá? E vai entrar nesse mundo de fronteira média variância, tanto conceitualmente, como vai para o Excel, aprender como é que faz essa fronteira no Excel. É uma planilha que vai ficar à disposição de vocês para vocês brincarem em casa, mexendo com os ativos, porque vocês vão ver que a fronteira média variância ela mexe com o nosso imaginário. Eu acho uma aula deliciosa, porque dá vontade. Paulo, como é que fica a fronteira com essas 7 ações? Com aquelas outras 7 ações? Então, é uma aula super dinâmica. Eu vou poder brincar com vocês, sugerindo ações para ver como é que fica a cara da fronteira. Vocês vão me pedir novas ações e a gente vê como é que fica a cara dela. E depois você vai para casa, brinca com a tua planilha, com a planilha que eu vou te mandar, e você pensa em combinações de fronteira com as ações que você quiser, tá? Planilha no Excel que vocês vão aprender a usar, né, para poder brincar com ela. E vai ver também, então, desde a teoria de fronteira a como montar uma fronteira no Excel, porque, braçalmente falando, é uma conta muito trabalhosa, álgebra matricial, não faz sentido cobrar isso de vocês numa prova, tá? Vai ter fronteira média variância na prova, mas ela já vai estar desenhada para você, porque ela é resultado de uma álgebra matricial que não dá para você fazer na mão. Mas a gente vai aprender como é que faz no Excel, não é? E a gente vai fechar essa aula brincando de papers envolvendo fronteira média variância. Então, a aula do dia 4, se ainda for remota, é fronteira média variância na veia, tá? E a aula do dia 6, se for presencialmente, revisão, como eu falei. Se for remotamente, a gente vai começar a resolver provas dos anos passados, porque a gente precisa do conhecimento de fronteira média variância para resolver as provas. Tá bom? Então, esse é o cenário para a semana que vem. Segunda semana de maio, a gente explica mais à frente. Tá bom? Eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação, e aí fico à disposição para dúvidas de vocês. Tá?